Bom, ao meu ver, atualmente, o até presente, cientistas sociais não têm tido a voz, uma voz igual aos cientistas naturais, como advisors, conselhadores nas políticas públicas, não, em políticas públicas, nacionalmente, e tem sido muito foco nas ciências naturais. E muitas vezes com essa ideia que os cientistas naturais também entendem a política. É como se os cientistas sociais não tivessem uma expertise, um conhecimento que é chave. Então, na verdade, temos ficado agora 30 anos com políticas públicas internacionais do clima, mas sempre esperando que a ciência natural, então os cientistas naturais, só precisassem definir a realidade biogeoquímica, e daí, de alguma forma natural, ia acontecer as políticas públicas, que os tomadores de decisão vão saber como traduzir esse conhecimento em políticas públicas. Só que 30 anos sem a ação suficiente. Então, não é que cientistas sociais sempre têm as respostas certas, o conhecimento certo, mas cientistas sociais, ao menos alguns, entendem das dinâmicas da sociedade e dos conflitos e dos obstáculos também dentro da sociedade por causa desses conflitos, interesses diferentes e o poder. Então, é importante para cientistas sociais com esse conhecimento ter mais impacto, estar mais incluído. Não é só eles terem também o conhecimento, porque se você não está incluído, aí seu conhecimento não vale da mesma forma. Então, tem uma certa tendência de esquecer e não olhar o que já sabemos e também fortalecer as ciências sociais para que as cientistas sociais possam oferecer até mais para a sociedade e para as políticas do clima. Bom, eu acho que é muito importante tentar conciliar as necessidades econômicas com o uso dos recursos naturais que tem no Brasil. O desafio muito grande é entender como fazer isso. E isso requer realmente de um conhecimento de usar os recursos de forma que vai ter para o futuro, né, de forma sustentável. Então, tem uma iniciativa Amazônia 4.0 que tenta fazer isso. Tem um mercado, mas tem que ter a expertise e entendimento dos mercados para conseguir isso. Isso é uma parte muito importante. Mas outra também é que a gente não olha o suficiente sobre a divisão dos ganhos dos usos dos recursos naturais. Então, tem um discurso dominante no Brasil que precisamos fazer essa produção grande da carne, por exemplo, porque isso vai ajudar, o país precisa disso. Mas se olha mesmo quem se beneficia, não é o país todo. Na verdade, para cada R$ 1 ganho de lucro pela produção de pecuária, você gera R$ 22 de danos que são custos públicos. Então, R$ 1 que é ganho privado e 22 que é um custo público, que se traduz em poluição das águas, então poluição, destruição, desmatamento, então muitas dimensões. Então, no Brasil, os setores mais destruidores são pecuária e soja também. E essa parte se esquece quando você tem um discurso que fala, precisamos fazer isso, mas quem é que se beneficia? Se faz uma análise, os ganhos são bem concentrados dentro da sociedade. Obviamente, todo mundo gosta, não todo mundo, mas os brasileiros em geral agradecem muito a carne, entendo isso, então tem uns discursos a ter, discussões, debates públicos para como decidir sobre essa produção da carne, que é muito destruidora também.
que é uma pauta que não chega aqui no Brasil, tanto nos jornais, porque tem uma filtragem das notícias sobre esse assunto. Então, tem esses debates que deveríamos ter, mas não chegam, e daí pauta que deveríamos ter para a sustentabilidade no Brasil é como é que as pessoas até sabem que tem um problema e que tem outras soluções e que tem dimensões que eles deveriam entender, mas que não eles são deprivados das informações, porque as mídias de massa não ajudam a entender de forma adequada os problemas e as possibilidades e as dimensões de justiça também. Além disso, posso também dizer que tem muito foco na Amazônia, um bioma incrível, é muito importante, enormemente para o mundo, não só para o Brasil, muito importante também para o clima, para a água, para tudo. Mas o que não se fala tanto é sobre o bioma do Cerrado. Lá que temos a fronteira agrícola muito agressiva. O complicado é que as propriedades são mais privadas do que na Amazônia, então é mais difícil ter políticas públicas com poder, né? Se as terras já estão nas mãos de pessoas privadas. Mas o bioma do Cerrado está sendo até mais ameaçado do que a Amazônia. E está muito, muito menos na mira. E, inclusive, nas negociações internacionais, o Brasil, no início, em 2015, quando tinha o Acordo de Paris, o bioma do Cerrado estava incluído, estava na pauta. E agora, mas na segunda vez, quando houve mais um passo no acordo, eles deixaram para fora. Além disso, as políticas públicas para monitoramento dos cerrados são muito mais fracos, que realmente, literalmente, deixaram um bioma de 2 milhões de quilômetros quadrados fora, no escuro, porque não tinham o mesmo sistema de satélite para saber até o que está acontecendo lá. Enquanto na Amazônia, um sistema de satélite muito avançado, até assim, celebrado internacionalmente nas melhores revistas científicas, que o Brasil tem esse sistema fantástico, top da linha, mas só que tem essa divisão. Então, falamos da Amazônia, não falamos do Cerrado, mas a Amazônia depende, eu acho que mais ou menos 80% da água que a Amazônia precisa vem do Cerrado. E quando nós temos esse uso não sustentável do bioma, da vegetação, quando nós derrubamos a vegetação, perdemos também a água que vem de lá. Os rios estão desaparecendo e então quer dizer que a Amazônia também não pode existir se não temos esses rios, essa água vindo do Cerrado. E lá é muito importante entender o papel da vegetação no Cerrado, que é altamente adaptado às condições lá, semiárido, que eles têm desenvolvido ao longo de muitos milhares de anos, raízes que chegam, eu acho que até 30 metros de profundor, e isso ajuda a abastecer. Quando a água cai, tem água na superfície, volta a estar dentro do solo. Mas o aquífero, que fica na América do Sul, o Guarani, está sendo usado de forma não sustentável e então não sendo reabastecido. Quando a água cai, a gente tira a água para a aquícola e daí quando a água sai, cai dentro dos rios e outros lugares, mas também muitas vezes com poluição por causa dos agrotóxicos e não chegam no aquíferos. Então a gente fica com cada vez menos rios, menos água no aquífero e também derrubando a vegetação cada vez mais. Então isso deveria estar muito mais na pauta, na mira dos brasileiros também, porque tem, inclusive também, tem consequências muito graves, não só para a Amazônia, mas para a segurança alimentar de água e até energético para o Brasil, porque depende também dos rios para a energia.
Da forma que está hoje, eu não vejo como pode continuar da mesma forma, porque, ao menos do jeito que está agora, não tem limite, não tem ninguém colocando os limites que precisamos. Então, você pode até ter uma competição dentro de uma sociedade, mas tem que ter algum tipo de teto, um limite, além do qual você não vai. Só que a lógica do capitalismo é cada vez mais traduzir recursos naturais em dinheiro no banco. Então, é difícil ver como é que essa linha vai ser colocada. E isso em qualquer sistema econômico, não só no capitalismo, mas no capitalismo que é você e cada um para si, e tentando um lucro cada vez maior. Então, se você tem políticas públicas bem fortes que sabe colocar um limite onde tem segurança para a sustentabilidade, para gerações futuras, para os animais, inclusive, gente. Mas sem isso é difícil ver como pode continuar. É importante começar a pensar como as sociedades podem melhor compartilhar os ganhos da produção, de forma que apoia mais o bem-estar de todo mundo. E também pensando, então tem cada vez mais dentro da ciência, aí alguns países procura para uns arranjos focados mesmo no bem-estar, porque não é o dinheiro que nos deixa felizes, isso é bem claro. E em cima de um certo limite, o ganho, mais dinheiro não traz mais felicidade. E embaixo de um certo limite, com certeza a vida fica muito duro. Mas tem assim entre os dois, se você tem o suficiente, você não precisa ter uma muito grande quantidade. É importante a sociedade começar a entender isso, mais que tenha uma segurança para as populações, que sabem que não vão ficar na rua, não vão ficar sem nada, que tem algum tipo de security net, né, de segurança. Aí as pessoas não precisam acumular tanto. Então, onde você tem mais insegurança, onde você tem que pagar muito para a educação para seus filhos, e você não tem certeza que tem um estado, uma população, uma comunidade que vai te apoiar se você cai, se alguma coisa acontece, se você fica sem nada. Aí as pessoas acumulam além do necessário, e aí você tem essa abordagem mais gulosa. Então, o melhor seria achar um arranjo social que é mais adequado para mais pessoas, respeitando os direitos das pessoas, a dignidade de todo mundo. E que cultiva uma bondade humana que também existe, da qual a gente fala menos, porque contamos histórias sobre a natureza humana como se fosse tão competitiva, o que não é apoiado pela ciência. Sabemos que natureza, a colaboração é muito importante. Se nós olharmos atrás, sabemos que quando a sociedade tem enfrentado crises ambientais, um dos fatores mais importantes é a solidariedade. Outra é que tenha inclusão nas decisões. Então, participação assim, de mais pessoas. Esses são entre os fatores muito chaves para nós olharmos historicamente quando é que uma sociedade tem entrado em colapso, enfrentado com riscos ambientais, e quanto tem superado isso. Então, é até menos os fatores ambientais que contam nessas situações, e muito mais os fatores sociais. E a solidariedade é muito importante. Sabemos também agora que a igualdade é importante para a sustentabilidade. Não é só uma coisa que seria bom se nós pudéssemos, mas que realmente, se a gente quer uma sociedade sustentável, temos que pensar, temos que diminuir a desigualdade. Isso é não ideologia política e baseado na ciência, no conhecimento. Tem mudado ao longo do tempo. Por muito tempo, achamos que não existia, praticamente. Tinha muito poucos. Alguns cientistas, um em particular, estava assim, ativo. Mas
o que temos que entender sobre o ceticismo, o negacionismo do clima, é que normalmente cresce quanto tem quanto, quando tem uma reforma, pode ser uma lei, uma negociação, um tratado internacional que ameaça interesses econômicos. Daí grupos mobilizam e questionam a ciência. E nesse momento que normalmente isso cresce. Então, quando o Brasil não tinha compromissos legais, assim, internacionais, aí foi muito mais fácil dizer, não tinha muito questionamento da ciência, porque o Brasil simplesmente tentou tirar a vantagens desses acordos internacionais para ter um apoio para desenvolvimento limpo e tal. Mas uma vez que foi criado uma lei nacional, Pacto Clima, aí os interesses se mobilizaram, se protegeram. E daí tem esse fenômeno de apoiar, né, financeiramente pessoas para espalhar esse discurso, os argumentos negacionistas. No Brasil, alunos têm ido dentro do Cerrado e outros lugares rurais no Brasil e têm achado que lá eles sabem bastante sobre eles têm uns discursos negacionistas e que, aparentemente, cientistas foram apoiados pelo agropecuário, por interesses econômicos, eu não sei exatamente, não tenho, mas para espalhar essas ideias. Então, você vai plantando aos poucos e se as pessoas só têm isso e faz sentido para eles, né, esse negacionismo sempre ressalta uma coisa e deixa algo fora. Qualquer discurso faz isso. Mas então, se eles não têm exposição a outros discursos, aí eles caem nisso também, quando é conveniente para eles também não ter que se preocupar com o meio ambiente, ou com essa coisa do clima. Quem sabe, nós dependemos dos cientistas para nos falarmos, né, quantas emissões e gases tem na atmosfera. Uma pessoa não pode ver, então se alguém vem e fala algo que é mais conveniente de ouvir, aí assim cresce. Mas uma outra coisa é que nós não vimos muito negacionismo no Brasil, porque muitos dos sistemas no Brasil são fortemente a favor desses interesses econômicos que estão ligados à agropecuária. Então, isso faz com que os jornais abordam de forma tímida esses assuntos, se não totalmente filtram isso. Então, eu tenho feito pesquisas sobre a cobertura das mudanças climáticas no Brasil, e o assunto que menos entra, que quase não entra, é esse assunto que a produção da carne é um problema no contexto de mudanças climáticas. Então, quer dizer que já foi filtrado de lá em cima, enquanto nos Estados Unidos tem mais transparência desses processos. Também tem muitos processos que não estão, eu não quero dizer totalmente diferente, mas no Brasil, se você tem interesse já sendo servidos a esse nível alto de toma de decisões sobre o que vai entrar na pauta das mídias e não, aí você nem precisa estar no aberto, não precisa estar na sociedade espalhando suas ideias, porque já vai ter uma filtragem, assim que os assuntos mais sensíveis nem entram na pauta. Então, esse é um poder estrutural, falamos, que faz com que você tenha menos, não parece esse negacionismo, mas tem obstáculos, né? Tem essas restrições sendo colocadas de forma mais em cima nos sistemas. Então, outro assunto para a pauta de sustentabilidade no Brasil são os agroquímicos, os químicos. Introduzir a legislação que está mais no patamar da Europa. Então, se tem um geógrafa da Universidade de São Paulo que tem criado um atlas, e ela mostra, ela vai químico por químico usado para produção agrícola,
o quanto é permitido no Brasil em termos de resíduos na água ou nos produtos mesmo, dos legumes e tal. E na Europa, muitas vezes, mas muitas vezes menos. Por exemplo, o glifosato, que está usado muito para a produção da soja, isso na água potável pode ter 5.000 vezes mais resíduos na água no Brasil. 5.000 vezes. E assim vai, se pega a lista dos químicos, e sempre assim, isso é muito alto, e tem até, mas aí vai talvez 200 vezes mais, ou 30 vezes mais, mas também os químicos permitidos são muito mais agressivos e banidos em outros países. Os brasileiros têm que saber que esses agrotóxicos, muitos sabem, mas algo tem que ser feito para ter uma política pública mais agressiva, para não permitir esses produtos no ambiente, ou ao mínimo, ter, na Europa, quando um químico é aprovado para uso, aí tem um tempo limitado, depois disso tem que ser reanalisado. No Brasil, uma vez liberado, está lá até que alguém decide convencer quem tem o poder para mudar essa lei, e tirar esse químico do mercado. Então, é muito difícil as pessoas se mobilizaram quando nós temos milhares de químicos e também vidas e trabalho e muitas preocupações. E até saber que são danosos. Sabemos que os incidentes de câncer tem correlação, né, que estão aumentando ao mesmo medida quanto a liberação dos agrotóxicos, do uso dos agrotóxicos. Isso é uma indicação que realmente tem uma relação, uma correlação, não é uma causa provada, mas sabemos que esses químicos são muito danosos para a saúde, por isso que muitos são banidos lá fora, e as empresas de lá fora, que vêm da Europa, da América do Norte, os maiores, eles então usam o Brasil para vender produtos que não podem vender nos países próprios. Então os brasileiros deveriam ficar com raiva e dizer não queremos isso. É um abuso do Brasil, dos biomas, das pessoas e ao nível moral também. É isso.